Olá meninas, vamos para nossa aulinha de modelagem em meia escala. Tô fazendo esse vídeo para vocês, o intuito não é divulgar nas redes sociais, mas proporcionar para vocês uma aula da qual vocês podem olhar várias vezes e fazer os seus estudos agora no final de semana e entender esse processo. A modelagem em escala é muito usada quando a gente faz um curso mais avançado, que a gente quer utilizar, estudar também proporções, quer fazer uma roupa muito elaborada. Então a gente desenha em meia escala para entender um pouco como é que vai funcionar essa proporção de volume e também para fazer cálculo de tecido e armazenar esses estudos para ficar melhor armazenado. Então, significa que eu não preciso fazer uma modelagem muito grande para entender tudo isso. Eu posso fazer a modelagem meia escala. Quando eu faço uma modelagem meia escala, o mercado ele já tem algumas réguas que eu posso utilizar. Na área de modelagem, a gente conhece bastante essa régua aqui, tá vendo? É uma régua que ela tem 115 centímetros, então ela representa 1,15 m. Eu tenho essa outra que é um pouquinho maior, a escala dela é maior, ó. Ela representa 1 metro. Então isso significa que quando eu desenho uma roupa nessa escala, a minha escala sai maior. Por quê? 1 metro aqui representa 30 centímetros da minha fita métrica. Então, essa escala é 1:30. Logo, esta, que é uma escala menor, ela é bem maior, tá? A escala dela vai ficar bem menor, desculpa. A régua é maior, ela vai ficar 1:20, aproximadamente. 1:30, menor, e 1:20, ok? Isso a gente tem no mercado. Mas eu não vou utilizar essas duas reguinhas, tá bom? Até porque eu quero que vocês trabalhem com o material que vocês têm em casa. Então, eu resolvi fazer numa escala maior. Por que maior? Para ficar mais fácil de visualizar, para ficar mais fácil de compreender o nosso estudo. E como é que eu vou usar essa escala? Eu vou fazer 1 por 50. Significa que eu vou fazer metade, tá? 1 representa 1 inteiro e 50 representa metade. Então, eu vou fazer numa escala de metade, tá certo? Para isso, vou precisar fazer alguns cálculos, porque eu não tenho aqui uma reguinha de metade. Se eu tivesse uma reguinha de 1 para 50, eu não precisaria fazer cálculos. Eu apenas utilizaria a reguinha, tá ok? Vamos lá. Como é que eu faço os cálculos? Tá se tornando um pouco mais complicado porque eu tô ensinando a fazer os cálculos, não é mesmo? Essa coluna eu tenho as minhas medidas reais. As minhas medidas reais são altura do quadril 20, cintura 70, quadril 100, comprimento eu escolhi 40. Por que eu escolhi 40? Porque eu não vou fazer uma saia muito longa, até para que a gente possa fazer os nossos estudos em folha de sulfite, eu precisei reduzir um pouco desse comprimento, tá? Uma outra medida que a gente usa bastante é a medida de seio a seio. Nesse caso é 18, metade dela vai dar 9. Por que essa medida de seio a seio? Essa medida de seio a seio me ajuda a localizar a primeira pence na linha da cintura. Posso dividir na metade? Posso, mas também posso usar essa medida de seio a seio para ajudar a localizar essa medida. Então, numas escalas reais, eu preciso dividir as medidas de circunferências entre 4. Por quê? Para que eu possa fazer apenas 1/4 da minha saia. Divido, então, a minha medida de circunferência de cintura de 70 centímetros, dividido por 4, é igual a 17,5, tá certo? Mais 3. O que significa esses 3? Esses 3 centímetros é um espaço que eu vou aumentar nessa circunferência da minha cintura para criar uma pence, tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Sim, eu escolhi fazer a minha saia com pence, porque é uma saia bem tradicional,
e eu vou fazer a mesma quantidade na frente e nas costas, tá ok? Então, isso representa 20 centímetros e meio. Eu tenho aqui um quadril de 100 e um quarto do meu quadril representa 25 centímetros. O meu comprimento representa 40, o meu busto o meu seio a seio é 18 e metade representa 9, ok? Agora eu vou ter medidas em meia escala aqui. O que é medida em meia escala? Metade da medida original. Então, na minha cintura, eu tenho 35 centímetros, que representa metade de 70. No meu quadril, eu tenho 50 centímetros, que representa metade de 100. O meu comprimento, eu tenho 20 centímetros, que representa metade de 40. O meu seio a seio, eu tenho 9 centímetros, que representa metade de 18. Tá certo? Agora, eu vou proceder da mesma maneira. Eu vou dividir entre 4 partes iguais e eu vou ter 35 dividido por 4 igual a 8,75, mais a minha largura de pence. A minha largura de pence, no caso, é 3, e eu vou ter aqui 1,5, porque representa a metade de 3. Então, eu tenho um total de 10,25. O meu quadril, dividido por 4, representa 12,25. O meu comprimento representa 20, do mesmo jeito, e a minha medida de seio a seio, que é 9 dividido por 2, representa 4,5. A minha altura de quadril, metade da minha altura de quadril, representa 20 centímetros. Muito bem. Logo, eu vou criar um retângulo com as seguintes medidas: 25 centímetros de largura por 20 de altura. Você pode me perguntar, mas o que é isso? Simplesmente, 25 centímetros de largura representa metade do meu quadril. Meu quadril original, se eu dividisse por metade, 100 dividido por 2 é igual a 50. Se eu fosse fazer a modelagem de tamanho original, eu ia ter 50 centímetros de largura por 40 de altura. Mas como eu estou fazendo em meia escala, eu vou fazer 25 de altura por 25 de largura por 20 de altura. Muito bem? Já tenho aqui o meu retângulo pronto, com 20 de altura por 25 de largura. Nesse momento, eu vou dividir esse retângulo em duas partes, porque eu vou fazer uma saia básica, tradicional, industrial, tá? Então, ela representa, significa que o meu quadril vai estar dividido em duas partes iguais. Vou usar a minha fita métrica, vou colocar o dedinho aqui e vou voltar a medida, marcando a metade. A mesma coisa eu vou fazer lá em cima, coloco a minha fita métrica e volto representando a metade. Muito bem. Dividi em duas partes iguais. Agora, eu vou passar um risco nesse meu retângulo, achando exatamente a metade. Muito bem. Logo, eu tenho duas partes do meu retângulo, que equivale a 1/4 das costas e equivale a 1/4 da frente. Vou chamar esse lado de meio costa e vou chamar esse lado de meio frente. Meio costas e esse lado de meio frente. Meio frente. Achei a metade desse meu retângulo. Agora eu vou marcar a altura do meu quadril. A altura do meu quadril é 20, original, mas nessa medida de metade, ele equivale a 10. 10. Vou achar a outra metade aqui desse lado, para fazer o risco bem bonitinho. Muito bem. Agora, vou ligar os pontos. Ok. Muito bem. Tenho 3 linhas, que significa cintura, quadril e barra. Vou marcar C de cintura, vou marcar Q de quadril e vou marcar B de barra, tá? Então, essa linha é minha linha de cintura, essa
essa é a minha linha de quadril, essa é a minha linha de barra. Este é o meu molde costas e esse é o meu molde frente. Vou marcar F de frente e C de costa. Dividir em duas partes, frente e costa, e dividir também pela linha do quadril. Na linha da cintura, agora, nesse momento, eu vou marcar a medida da cintura mais a medida da pence. Neste caso, eu vou marcar a mesma medida para os dois lados, tá? Que representa 10,25. O que é 10,25? 1/4 da minha cintura, mais a minha medida de pence. Então, eu venho aqui 10, 10,5, acho metade, 10,5, 10,25 na linha da cintura frente e 10,25 na linha da cintura costa. Muito bem. Depois que eu marquei linha da cintura costa, 10,25, linha da cintura frente, 10,25, 10,25. Vou marcar agora a minha curva de quadril. Posiciono a parte curva para baixo e vou marcar a minha curva de quadril. Costa e puxo aqui, ó, marco a minha curva de quadril frente. Percebam que eu não chego com a curva bem aqui nessa divisão. Eu gosto de ter um espaço aqui, para que eu possa criar um pouquinho mais de arredondamento, tá? Mas nesse caso eu venho com as duas na mesma distância. Então um pouquinho mais para cá, aqui. Aqui. Um pouquinho mais para cá. Aí. Pronto. Curva de quadril frente, curva de quadril costa. Agora, nesse momento, eu vou localizar a minha pence na linha da cintura. Para localizar a minha pence na linha da cintura, eu vou marcar a medida de entreseio, que no meu caso, a medida original é 9, mas nesse caso é 4,5. Vamos lá. 4,5, marquei. Localizei a medida da pence de entreseio, agora eu vou marcar uma linha em esquadro até a linha, em direção à linha do quadril, tá? Não significa que a minha pence vai ter esse comprimento, mas eu gosto de traçar essa linha para localizar só a altura. Pronto. Essa linha está em esquadro até a minha linha de quadril, e nesse momento eu vou marcar a altura da minha pence. A minha pence original, numa saia original, eu posso marcar entre 10 e 12, dependendo do tamanho. Eu vou escolher marcar aqui para uma medida original de 12 centímetros. Logo, uma medida de meia escala seria de 6 centímetros. Muito bem. Marquei nessa linha até aqui, 6 centímetros. Agora, eu vou marcar a profundidade, a largura da minha pence. Como eu somei 1/4 da minha cintura mais 3 centímetros, que eu considerei um valor justo para a parte da frente, logo, metade da minha pence de 3 centímetros vai representar 1,5 centímetros. E eu vou dividir em duas partes, para a parte direita e para a parte esquerda. Logo, 1,5 centímetros dividido em duas partes seria 0,75. Venho aqui na metade e coloco aqui, mais ou menos aqui, a medida da minha pence. 0,75 desse lado, 0,75 desse lado. E agora eu vou ligar aqui. Nesse ponto que representou a altura da minha pence. Muito bem. Prontinho. Agora, nós vamos localizar a nossa pence das costas. Para localizar a nossa pence das costas, nós vamos fazer diferente, tá? Mas antes de localizar a nossa pence das costas, eu gosto de tirar aqui, ó, se fosse um molde original, o mínimo que eu tiro é 1 centímetro. Por que que eu tiro 1 centímetro no meio costa? Porque nós, brasileiras, temos uma coisa que a gente chama de lordose. Significa que a curva da nossa cintura, ela faz uma curva até chegar à nossa
a nossa altura de quadril. Tem mulheres que essa curva é menor, tem mulheres que essa curva é maior. Eu gosto de marcar 1 centímetro numa medida padrão, que nesse caso vai representar 0,5, meio centímetro. Localizei o meio centímetro, logo vou passar a minha régua até aqui em cima, até a medida que eu localizei da minha lordose. Quanto que seria aqui? 0,5. A partir dessa medida é que eu vou colocar a medida de 10,25, que vai representar 1/4 da minha cintura costa, mais a medida da pence, tá? Não é do meio frente, é a partir desse ponto que eu marquei a lordose. Então, aqui, ó, como eu já tinha feito essa medida antes, né? Seria 10,25, vai dar mais ou menos aqui. Então, eu errei, né? Fazendo essa medida antes. Não tem problema, eu acho válido, né? Até porque a gente agora vai entender um pouquinho melhor. Vou até marcar ela com uma caneta. Vou marcar ela mais forte, ó. Olha como mudou essa medida, tá? Ó. Mudou. Aqui. Porque eu marquei a lordose também, né? Então, ela me mudou, ó. Agora sim, essa aqui não vale mais, tá? Precisa marcar essa antes, como eu fiz? Não. Você pode já marcar primeiro o 0,5 e depois o 10,25, tá bom? É que eu fiz aqui na sequência e me empolguei e marquei dos dois lados, tá ok? Mas eu espero que isso não atrapalhe o estudo de vocês, que vocês possam entender direitinho. Se atrapalhar, me fala que eu faço novamente o vídeo, tá ok? Muito bem. Já tenho marcado a minha pence frente, agora eu vou localizar a minha pence costa. Para localizar a minha pence costa, eu marco nessa medida dessa lordose, que é o primeiro ponto, até a minha medida de cintura. Ponto. Volto a minha fita e acho a metade. Pronto, metade. Achei a metade, agora eu vou fazer uma linha em esquadro. Podia ter pegado a minha régua pequena, né? Mas eu tô aqui em outro lugar e a minha régua tá na mesa. Pronto. Marquei a minha medida aqui em esquadro. Agora eu vou localizar a profundidade da minha pence, que é 0,75 para um lado, 0,75 para o outro. Por que 0,75? Porque a minha pence de referência é 3 centímetros. Logo, metade é 1,5, que dividido por 2 dá 0,75. Muito bem. Qual vai ser a altura da minha pence? Eu gosto de colocar na parte de trás 14 centímetros, entre 12 e 14. Então, nesse caso, eu vou escolher 14 centímetros e metade de 14 é 7. Agora, eu ligo esse ponto até a parte de cima e esse ponto até a parte de cima. Ok? Muito bem. Já achei a minha pence frente, já sei a minha pence costa, já marquei essa medida de 0,5 para tirar a lordose, já marquei 1/4 de cintura mais o valor da pence. Agora, nós vamos descer no meio frente e no meio costa, um valor que no original se representa 2 centímetros. Nesse caso, vai representar 1 centímetro. Por que que a gente desce esse valor no meio frente e no meio costa? Porque o nosso corpo, ele é anatômico. E quando a gente vai chegando na região da linha da cintura no umbigo, ele faz uma curva. E aqui nas costas, por conta da curva que nós temos entre cintura e quadril, forma um acúmulo de tecido aqui. Então, a gente já desce esse acúmulo de tecido aqui e a gente já desce essa curva. Agora, eu vou esquadrar esse ponto, ó, vou esquadrar com uma linha e vou esquadrar com uma linha reta, para facilitar a minha curva, tá? Eu posso esquadrar um pouco mais e posso esquadrar um pouco mais. E nesse momento, eu vou deitar a minha curva nessa linha de esquadro e vou fazer a minha curva de cintura, ok? Fiz a curva de cintura frente, vou fazer a curva de cintura costa. Prontinho.
Ok. Então, eu tenho frente e costa. O diagrama da frente e costa já está pronto. Espero que vocês treinem bastante, porque a partir desse diagrama, nós vamos fazer a saia afunilada e a saia evasê. Já vou te dar alguma coisa para você estudar, porque aí quando a gente fizer na sala de aula, você já tá craque e talvez você já tenha feito e talvez você já tenha entendido o que a gente quis colocar, tá bom? Obrigado por hoje. Qualquer coisa vocês me façam pergunta no WhatsApp e eu respondo para vocês. E eu espero que realmente vocês façam essa saia, façam várias vezes. Vamos fazer essa saia na medida original de vocês, tá bom? Vão tirar medidas de vocês e vão fazer essa saia no tamanho original de vocês. E vão fazer ela em miniatura, tá ok? Até mais então. Obrigada.